A SA é uma forma jurídica de constituição de empresas, na qual o capital social não se encontra atribuído a um nome específico, mas está dividido em ações que podem ser transacionadas livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro ato notarial. Por ser uma sociedade de capital, prevê a obtenção de lucros a serem distribuídos aos acionistas. A sociedade anônima, também é chamada de sociedade por ações, surgiram em decorrência de grandes empreendimentos destinados à exploração colonial, na época do começo das grandes navegações. A primeira das sociedades anônimas conhecidas foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que data de 1602. Foi a política colonista, juntamente com o capitalismo mercantil, que visavam domínios das terras da América, Índia e África, que moldaram os berços das sociedades anônimas. Foi uma forma de o governo obter mais volume capital necessário aos empreendimentos recém-conquistados e às terras recém-descobertas. No Brasil, a primeira sociedade anônima que se tem notícia é a Companhia de Comércio do Brasil, em 1636, e a segunda é o Banco do Brasil, em 1808. Eu vou falar sobre a legislação que rege a sociedade anônima. A sociedade anônima é atualmente regida pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nos casos de omissão dessa lei, pelos artigos 1088 e seguintes do Código Civil. O artigo 1º da Lei 6.404 diz que a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Ou seja, tem uma verdadeira limitação da responsabilidade desses sócios, porque no que se refere à responsabilidade, eles não têm solidariedade entre eles, porque eles ficam limitados ao preço da emissão das ações. E ainda há a possibilidade da subscrição do capital social mediante o apelo público. Por exemplo, o artigo 19, parágrafo 3º da Lei 6.385, é a lei que trata dos valores imobiliários. O nome empresarial. O nome empresarial ele é a junção da denominação mais a sigla correspondente ao tipo societário. Ou seja, é o nome da empresa mais companhia ou sociedade anônima no final. Isso de acordo com o artigo 3º da Lei 6.404. E a exceção ela vem no parágrafo 1º do mesmo artigo, que é quando se tratar do nome do fundador, acionista ou pessoa que, por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito da empresa. Nesses casos, esse nome ele pode estar na denominação da empresa também. Em relação à natureza jurídica, nós podemos afirmar que a sociedade anônima ela constitui uma pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 16, inciso 2 do Código Civil, mesmo aquelas que constituídas por capitais públicos em todo ou em parte, como a sociedade de economia mista. E qualquer que seja o seu objeto, ela sempre será mercantil e se regerá pelas leis do comércio de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6.404. A constituição de uma SA, então, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita, então, ou por subscrição pública ou particular. A pública é quando vai depender de prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários e também vai haver a intermediação obrigatória de uma instituição financeira. Já a particular é quando depende de deliberação dos subscritores, em uma Assembleia Geral ou por uma própria escritura pública. Por fim, a sociedade anônima, ela depende de uma estrutura organizacional composta de Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, que vão ter, além das atribuições fixadas na lei, aquelas determinadas no Estatuto Social. O Conselho de Administração, ele é facultativo em caso de companhia fechada.
vou falar um pouco sobre as principais características da sociedade anônima. A primeira delas, que a gente não pode deixar de fora, como já foi explicado, ela é uma sociedade de capitais. Ela não tem o intuito persona que os contratos entre pessoas têm. É uma característica que é obrigatória ter nos contratos entre pessoas, porque ali a gente está falando de pessoas. Aqui na sociedade anônima a gente está falando de contrato de capitais, aglutinação de capital. A divisão desse capital é em partes iguais, por valor nominal, ou seja, pela ação. E é na ação que se materializa a participação do sócio na empresa. Quando ele compra, ele faz parte daquela empresa. É como funciona o mercado da bolsa como funciona o mercado financeiro, por exemplo. Outra característica bem marcante dela é que a responsabilidade do acionista se limita ao preço das ações subscritas ou adquiridas por ele. Isso significa dizer que uma vez integralizada a ação, o acionista não terá mais nenhuma responsabilidade adicional. Ou seja, em caso de falência, ele não vai levar ré nenhuma. Quem vai responder tudo vai ser a empresa. Outra característica é a livre acessibilidade das ações. Os donos das ações, daquela porcentagem de ação adquirida, ele pode ceder as ações para qualquer pessoa que ele quiser. Ceder, vender para qualquer pessoa que ele quiser. Salvo se no estatuto da empresa, da sociedade, trazer alguma restrição em relação à cessão dessas ações. Lembrando que não pode ser proibido de acordo nenhum essa negociação. Isso aí está previsto lá no artigo 36 da Lei 6.404, beleza? Outra característica, a gente tem a possibilidade da subscrição do capital social mediante ao apelo público. Outra característica é o uso exclusivo da denominação social ou do nome fantasia, ou seja, a pessoa vai lá, ela pode entrar com o nome, ela pode entrar com a denominação social dela, com o CNPJ dela, não precisa colocar o nome dela diretamente ligado àquilo. E por último, a gente pode ter a modalidade de companhia aberta ou fechada. Na modalidade de companhia aberta, a sociedade fica aberta aos valores mobiliários e suas emissões, que são admitidos as negociações no mercado de valores imobiliários. Isso aí está previsto lá no artigo 40 da Lei 6.404. Já na companhia fechada, não há necessidade de que a sociedade registre a emissão pública, beleza? Isso aí também está previsto lá na Lei 6.385.